Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar o hino de número 490 no Cantor Cristão. Cristo é céu, com Cristo é céu. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer é céu a Cristo conheceu. Oh, aleluia, sim é céu, fluir perdão que concedeu. Em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. 490 no nosso querido Cantor Cristão. Cada vez que canto esse hino, lembro do saudoso pastor Werner Krieger. Eu dei a minha profissão de fé para ele, era muito amigo do meu pai, pai do meu saudoso irmão, amigo de infância, pastor Evaldo Krieger. Ambos já estão com o Senhor. Eles gostavam muito desse hino. Vamos cantar, e para eles não importava em céu, em terra ou mar, seja onde for, casa, gruta, boa ou ruim, com Cristo é céu, andar sempre com o Senhor. Vamos cantar 490 no Cantor Cristão. Depois que oremos ao Senhor. Vamos nos ajoelhar e orar ao nosso Deus. Senhor amado, muito obrigado pela alegria que inunda cada coração quando podemos nos achegar à Tua casa de oração, Senhor. Estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, estarmos aqui reunidos com visitantes, estarmos reunidos aqui com missionários. Que prazer, Senhor! Todos juntos na presença do Senhor, louvando ao Senhor com alegria. E a igreja já prenuncia a alegria que será no céu. Temos aqui irmãos de Curitiba, temos irmãos de Colombo, temos irmãos de Piraquara, temos irmãos de Pinhais, temos irmãos de Campina Grande do Sul, temos irmãos de Quatro Barras. Se há de alguma outra localidade também, fora os missionários, louvamos-te pela vida de todos, Senhor amado. E assim como de várias localidades, todos nos achegamos aqui. Isto aponta também como será no céu, como já é no céu. De todas as partes estão chegando pessoas para morar no eterno lar.
E um dia nós estaremos também, todos juntos, irmãos do passado, irmãos do presente, e enquanto a tua igreja estiver sobre a terra, proclamando a tua palavra, pessoas hão de se converter, e também terão os seus nomes escritos no livro da vida. Não há alegria maior, Senhor, não há prazer maior do que ser perdoado, do que sentir o teu amor, e de que um dia estaremos para sempre nas nossas moradas eternas, o teu lar eternal, onde não há tristeza nem dor, onde não há separação, onde todos serão felizes para todo sempre. Te louvamos pelo privilégio, portanto, de te servirmos. Nós aqui no Brasil, pastor Alex e irmã Elizabeth também no Brasil, mas lá no outro extremo do Brasil. Locais difíceis e desafiadores, mas a alegria deles é a mesma nossa aqui, Senhor. Te louvamos por esta família que nos inspira tanto pela alegria e pelo prazer de servir ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de hoje à noite ouvi-los, trazendo a tua palavra e o testemunho do que o Senhor tem feito lá no Amazonas também. Também te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Miguel, da irmã Juliane, que servem ao Senhor lá no Peru. E hoje pela manhã ouviremos mais testemunhos deles e a tua palavra através do teu servo também. Obrigado pelo privilégio de poder colaborar com o teu campo missionário na Bolívia, com o teu campo missionário no México, com o teu campo missionário em Israel, onde está o pastor Meno Kalisher e a tua igreja, no Irã, onde está o pastor Youssef Nadarkhani, perseguido por amor ao Evangelho, mas fiel ao Senhor. Na Índia, o pastor Josué Tanaane deixou o conforto do Brasil, um cargo tão rentável, mas foi servir ao Senhor num local difícil e desafiador, com a sua esposa, irmã Isabel, e os seus filhos, e lá já estão há 20 anos. Te louvamos por estas vidas inspirativas, ó Deus. Que a tua igreja continue com amor, com visão missionária, apoiando todos esses campos missionários, e aqui também através do Colégio Graciosa. Muito obrigado pelas vidas matriculadas para este ano, as que o Senhor ainda trará para estarem aqui conosco. Te louvamos, ó Deus, porque o testemunho já está sendo dado. Nestes primeiros dias, vidas já se converteram, Senhor amado. Nossos corações transbordam de alegria, porque as almas estão sedentas da tua palavra, ouvindo e recebendo a tua mensagem de perdão e salvação. Abençoe os alunos que se converteram nesta semana, Senhor, semana que terminou. E que a próxima semana seja também uma semana de colheitas, seja um ano produtivo, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome. Oramos agradecidos porque hoje também iremos iniciar uma nova classe de preparação para o batismo. Abençoe os novos irmãos, Senhor, e que a tua igreja esteja trabalhando incessantemente, e quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, encontre todos nós trabalhando, animados, todos levando e conduzindo almas eternas a Cristo Jesus, todos servindo com alegria, todos trabalhando, todos testemunhando, e quando Ele vier, possa dizer a todos: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiéis, sobre o muito te colocarei. Entrem para o gozo do teu Senhor. Portanto, possamos todos nós ouvir esta tua palavra bendita e maravilhosa. Pedimos a tua bênção, portanto, para este culto, para este dia, e que seja para a glória do Senhor. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos nossos amados irmãos pela participação e convidamos o pastor Miguel e a irmã Juliane para que venham à frente. Todos já os conhecem muito bem, são pessoas muito amadas pela igreja, lembradas todos os dias. É uma honra, um prazer recebê-los aqui, queridos irmãos. Que Deus abençoe, que Deus os use nesse momento tão precioso para a igreja. Fiquem à vontade, depois no final teremos o culto memorial também. Buenos días, hermanos. ¿Se entiende, no? Es un placer para mí, para nos estar con vocês el día de hoy. Lamento algunas, que el pastor sabe, algunos errores de digitación, mas es bom estar entre vocês. Nos acordamos de vocês. La iglesia allá en Perú manda saludos a todos. Los tienen presentes y siempre falo mucho de la iglesia Cuatro Bajas. ¿Entendieron todo? Nos queríamos comenzar primero mostrando un vídeo de nuestro ministerio. Sé que algunos de repente que se han agregado en el tiempo no conocen de nuestro ministerio, mas allá en Perú, en la ciudad de Lima, al sur de Lima, de la capital, en un lugar, en un barrio, nos empezamos hace 5 años, recién va a cumplir 5 años, 4 años, la iglesia cristiana de Pachacamac. Y allí es donde comenzamos un ministerio con crianzas, con adolescentes y con las familias, ¿no? Queriendo alcanzar y siendo de testimonio para ellos. Hoy tenemos una visión. Hay 11 distritos en el sur de Lima y nuestra visión a largo plazo, una iglesia en cada ciudad de Lima Sur. Una iglesia, es decir, a largo plazo 11 iglesias, así que les traigo ese motivo de oración. Nos queremos y estamos orando por un lugar donde sea la base para luego empezar a trabajar en los 11 distritos de Lima Sur. Así que presentamos el video y después vamos a tener tiempo de la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Miguel. Yo soy Juliani. Hace 4 años Dios me llamó al ministerio pastoral y junto a mi esposa decidimos obedecer a Dios. No teníamos un local, ni mucho menos los recursos económicos, pero confiábamos en que el Señor haría cosas increíbles. Comenzamos a reunirnos en el garaje de la casa de mis padres. Ellos nos brindaron su casa, no solamente para que pudiésemos vivir, sino también para realizar el ministerio pastoral. Allí es donde empezamos, un 16 de abril del 2018, la Iglesia Cristiana de Pachacamac. Como iglesia queríamos tener un impacto en la comunidad. Viendo que había muchos niños vulnerados, decidimos comenzar un nuevo programa, el programa Transformando Vidas, que tiene como objetivo ayudar a los niños más necesitados de nuestra comunidad. Creemos que Dios puede levantar de esos niños los futuros líderes y pastores de la comunidad. Un ejemplo claro ha sido la vida de nuestro hermano Edgar, que desde muy pequeño abrazó la fe en Jesucristo. Hoy, a los 25 años, se encuentra cursando y terminando el estudio teológico en el Centro de Capacitación Pastoral. Esperamos que Dios lo use en el ministerio que estamos iniciando.
En noviembre del 2019 tomamos un paso de fe, alquilar el local que estaba al lado, un espacio mayor, donde actualmente se encuentra la iglesia cristiana de Pachacama. Soñamos con que un día Dios nos pueda bendecir con un local mucho mayor, un local propio, donde podamos desarrollar todos los sueños que tenemos para la gloria de Dios. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear, cada estrella y planeta, hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz, que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Años fue y ha sido la escuela de Dios para nuestra vida. Él comenzó a inyectar en nuestro corazón la pasión por el ministerio de fundación de iglesias. Es así que queremos presentar la visión del ministerio de fundación de iglesias en el Perú. Nuestra visión. Soñamos con un movimiento de iglesias en cada ciudad de Lima Sur, maduras espiritualmente, que proclaman el Evangelio y caminan hacia la santidad. Bueno, a través del vídeo queríamos compartir con vocês todo o que ha sucedido durante este tiempo, ¿no? Gracias a Dios, Él está obrando, la obra es del Señor y Dios va a producir el crecimiento. Tenemos un menino, Edgar, un rapaz, Edgar, de 24 años, que este año termina su estudio teológico pastoral. Y él se está uniendo al ministerio. Hoy estoy acá, pero él está en la iglesia, a cargo de la iglesia, gracias a Dios, el llamado pastoral, así que él está trabajando junto a nos. Y bueno, Dios ahora ha puesto en nuestro corazón la visión de fundación de iglesias que proclamen el Evangelio de Jesucristo. Y nos hemos iniciado un ministerio Proclama. Proclama es un ministerio que tiene objetivo de plantar iglesias en diferentes lugares, capacitar a personas con la visión pastoral. Y Dios, mediante, en el mes de agosto, por fe, nos vamos a estar visitando México. Por fe ya estamos mirando para plantar una iglesia allá junto a mi hermano. Mi hermano va a plantar una iglesia en México, entonces ya estaríamos mirando la obra de Dios de plantación de iglesias
en diferentes lugares, ya no solo en Perú, sino también en México. Así que es la obra de Dios. Dejamos en oración a ustedes para que puedan seguir acompañándonos y agradecemos por ser parte durante todo este tiempo, de sostenernos para que nos podamos seguir en el campo misionario. Así que gratitud a Dios y gratitud a cada uno de ustedes por este tiempo. Mas vamos a la palabra de Dios que nos reúne ahora para estudiar. Así que vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Y ahí tengo un PowerPoint. Ahí está. Obrigado. Colosenses 1, 24 a 29. Podemos ponernos en pie para dar una lectura del pasaje. Vamos ler Colossenses 1, 24 ao 29. Diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém. Podem sentar-se. Obrigado por dar a leitura. E quantos de vocês gostariam de viajar ao mundo antigo? Quantos de vocês gostariam de viajar para o mundo antigo? Turquia. Eu não tenho todavía a oportunidade, mas gostaria de viajar por estos lugares. Allí en Asia Menor, en el antiguo mundo, la actual Turquía, Ali na Ásia Menor, que é a Turquia, hoje em dia, se encuentra un lugar llamado Colosas. tem um lugar chamado Colossos. Hoy solo hay ruinas, Hoje só tem as ruínas. mas por el año 62 después de Cristo, Mas no ano 62 depois de Cristo, había una iglesia en Colosas, tinha uma igreja em Colossos. cuyo pastor se llamaba Epafras, E o pastor se chamava Epáfras, alguien que había escuchado el evangelio de apóstol Pablo. alguém que tinha escutado o evangelho através do apóstolo Paulo. Y él fue predicando el evangelio. E ele foi pregando o evangelho. Y por el 62, Pablo va a escribir una carta. E pelo ano 62, Paulo escreveu uma carta. Una carta que hasta hoy nos tenemos en nuestras manos. Uma carta que até hoje a gente tem nas nossas mãos. Una carta que podríamos llamar la carta magna de la persona de Cristo. A carta que a gente pode chamar como a carta magna de Cristo. Porque manifiesta la supremacía de Jesucristo. Porque manifesta a supremacia de Cristo. Pablo escribe esta carta desde un lugar aprisionado. E Paulo escreveu essa carta desde um lugar onde ele estava preso. Tenía la facultad de recibir personas, E ele tinha a oportunidade de receber pessoas, mas seguía preso. mas seguia preso. Y desde la ciudad de Roma va a escribir la carta a los colosenses. E desde a cidade de Roma ele escreve a carta dos Colossenses. Es muy probable que Epafras haya venido E é muito provável que Epáfras tinha vindo con noticias de la iglesia.
com as notícias da igreja. Como cuando nos venimos a Brasil Assim como quando a gente vem para o Brasil y contamos a la iglesia, al pastor, todas las cosas que están sucediendo en Lima, Perú. quando a gente chega e conta à igreja, ao pastor, todas as coisas que estão acontecendo no Peru. Gracias a Dios son buenas noticias. Graças a Deus são boas notícias. Mas imagina o pastor escuchando a mi persona decirle, pastor, fechó la iglesia. Mas imagina o pastor escutando e dizendo que a igreja fechou. Las herejías han entrado. As heresias entraram. Los hermanos están viviendo en el mundo. Os irmãos estão vivendo no mundo. No quieren saber nada de Dios. Não querem saber nada de Deus. ¿Cómo você se sentiría, pastor? Triste. El corazón de Pablo, quizás en un sentido, estaba triste. Porque sabe, o coração de Paulo estava triste. Porque Epafras viene y aunque Pablo no había visitado Colosas, Porque Epáfras, ele veio e quem sabe Paulo não tinha visitado ainda Colossenses, né? Colossos. mas viene con noticias muy tristes. Mas ele veio com notícias muito tristes. Pablo, las herejías están entrando en la iglesia. E a notícia é que Paulo, as heresias estão entrando na igreja. Hay mucha filosofía greco-romana Tem muita filosofia greco-romana que los creyentes están escuchando. que os crentes estavam escutando. Hay muchas prácticas del judaísmo Tem muitas práticas do judaísmo donde los creyentes están observando para ser más santos. onde os crentes estavam observando para ser mais santos. Así que la carta de Colosenses Então a carta dos Colossenses va a tener un propósito especial al escribirse. tem um propósito especial a ser escrita. Você puede leer, buscar en su Biblia Colosenses 2:2 Você pode buscar na sua Bíblia Colossenses 2:2 y va a ver que o propósito, ahí, dale. que diz para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Pablo escribe Colosenses para consolar a algunos hermanos, Paulo escreveu Colossenses para consolar alguns irmãos, corregir las herejías que habían entrado corrigir as heresias que tinham entrado na igreja y dar un conocimiento vasto de la escritura. e dar a conhecer as Escrituras, Un conocimiento vasto total. um conhecimento total sobre as Escrituras. Así que ese es el propósito de la carta de Colosenses. Esse é o propósito da carta de Colossenses. El problema que estaba pasando en la iglesia, O problema que estava passando na igreja, habían dos corrientes, tinham duas correntes, una filosófica y otra religiosa. uma filosófica e outra religiosa. El gnosticismo, O gnosticismo, que era uma corrente que misturava a filosofia com a religião. E o ascetismo, que era a obrigação de olhar determinados preceitos e mandamentos como um meio de santificação. Ahora, la iglesia de Colosas estaba conformada en su gran mayoría por judíos, E a igreja de Colossenses estava por gentiles, formada por gentios, a maioria. mas la influencia del judaísmo había llegado Mas a influência do judaísmo tinha chegado na igreja. y muchos decían, está bueno el evangelio de Jesucristo, E muitos falavam, está muito bom o evangelho de Jesus, pero no es suficiente, mas não é suficiente. necesitamos otras prácticas. Necessitamos outras práticas. Y estaban trayendo el judaísmo a la iglesia. E estavam trazendo o judaísmo para a igreja. Cuando você va a ver capítulo 2, versículo 16, Pablo dice en cuanto a estas prácticas, a estas observaciones, Quando você olha para o versículo, capítulo 2, versículo 16, Paulo fala sobre essas práticas.
Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. La pregunta es, ¿cuál era el problema? E a pergunta é: qual era o problema? ¿Gnosticismo? O gnosticismo, ¿Ascetismo? ascetismo. O verdadeiro problema O verdadeiro problema era que estas corrientes no estaban desplazando a Cristo, era que essas correntes não estavam tirando a Cristo, sino estaban misturándose con el cristianismo, con la verdad del Evangelio. senão que estavam misturando com o Evangelho, com a verdade do Evangelho. El mayor peligro hoy en la iglesia sigue siendo el mismo. E o maior perigo hoje na igreja segue sendo o mesmo. No que el mundo quiera desplazar al cristianismo, Não quer dizer que o mundo quer tirar o cristianismo, sino que en muchas iglesias el mundo se está misturando con el cristianismo. não que em muitas igrejas o mundo está misturando com o cristianismo. Y ahora las personas dicen, como antes, E agora as pessoas dizem como antes: mi vida del domingo está muy aparte que mi vida de segunda a sexta. que a minha vida do dia de domingo é muito diferente, é do lado da minha vida de segunda a sexta. Puedo ir a la iglesia, pero también puedo hacer con mi vida lo que quiera. Eu posso ir para a igreja no dia domingo, mas eu também posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Es mi cuerpo. É o meu corpo. Puedo hacerme lo que quiera. Eu posso fazer o que eu quiser. Y estas corrientes hoy siguen latentes en la iglesia. E essas correntes hoje elas seguem nas igrejas. Por eso es muy importante la observancia del libro de Colosenses. Por isso que é muito importante observar a observância do livro de Colossenses. Antes de pasar a este punto, me gustaría que ustedes puedan entender que una manera simple de dividir el libro de Colosenses es la siguiente. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês uma maneira simples de dividir o livro de Colossenses. Capítulo 1 y capítulo 2 Capítulo 1 e 2 tienen que ver con la suficiencia de Cristo, o Cristo es suficiente para mi fe. é sobre a suficiência de Cristo, né? Que Cristo é suficiente para a minha fé. Y del capítulo 3 al capítulo 4, Do capítulo 3 ao 4, Cristo es suficiente para mi vida diaria. Cristo é suficiente para a nossa vida diária, nossa vida cristã. Así que en el capítulo 1, Pablo va a poner las bases Então, no capítulo 1, Paulo coloca as bases para luego atacar las herejías. para logo En el capítulo 2, atacar no capítulo 2 as heresias. ¿cómo você detecta o cómo você puede saber que algo es falso? Como vocês podem saber que algo é falso? En los billetes bueno, no creo que reales no hay falso, ¿no? En Perú hay muchos billetes falsos. Entonces nos enseñan esto. Para saber cuál es falso, você tem que saber, conhecer cuál es lo verdadero. Ele falou que as notas, né, de dinheiro, no Peru tem muitas falsas. Então eles falam que para você saber qual é falsa, você tem que conhecer qual é a verdadeira, como é. Es lo mismo que Pablo hace en la carta de Colosenses. E é a mesma coisa que Paulo faz na carta dos Colossenses, En el primer capítulo. no primeiro capítulo. Muestra todo lo que es la base de la fe cristiana. Ele mostra tudo que é a base da fé cristã. El Evangelio de Jesucristo es suficiente, dice. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. Después contrasta en el capítulo 2 con las herejías. Depois tem contraste com o capítulo 2 sobre as heresias. Ponlas. Com as heresias. Y va a mostrar a la iglesia que no precisa de nada más que Cristo. E ele mostra à igreja que não precisam nada mais do que Cristo. Llegamos al final del capítulo 1. Chegamos no final do capítulo 1, Desde los versículos 23 o 24 hasta el versículo 29. 6 versículos. desde o versículo 24 ao 29, 6 versículos. Y en esta sección, Pablo se presenta como un ministro en favor
del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. E nessa sessão, Paulo se apresenta como um ministro em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Y afirma tres verdades. Ele afirma 3 verdades. Así que el contenido de este mensaje tiene que ver con estas tres verdades con estas tres verdades en razón al cuerpo de Cristo. Assim que o conteúdo dessa mensagem tem 3 verdades em razão do corpo de Cristo. Vamos por la primera, versículo 24 y versículo 25. Vamos ler o versículo 24 e 25. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. La participación en el cuerpo de Cristo, el primer punto. O primeiro ponto é a participação no corpo de Cristo. Pero para identificar cómo es que esto se ve en este pasaje, vamos a desarrollarlo. E para ver como se vê nesse passagem, vamos desenvolver esse passagem, esses versículos. Cuando você lee el versículo 24, Quando vocês leem o versículo 24, ¿no has sentido que parece que dice otra cosa que no crees que diga? não parece que vocês acham que significa outra coisa do que parece estar escrito? Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Disse o que falta nas aflições de Cristo no seu corpo. El catolicismo romano O catolicismo romano enseña ensina que falta muchas cosas a la obra de Cristo. que falta muitas coisas na obra de Cristo. Por eso la observación de diferentes sacramentos. Por isso que eles têm os diferentes sacramentos. Pablo está diciendo lo mismo, Paulo está dizendo a mesma coisa, que falta las aflicciones de Cristo, que falta nas aflições de Cristo, que las aflicciones de Cristo no fueron suficientes. que as aflições de Cristo não foram suficientes. Vayamos a ver, Vamos ver. versículo 14 al 20, 14 y 20. No versículo 14 e 20. ¿Qué es lo que dijo o afirmó el apóstol Pablo sobre la obra de Cristo? O que foi que o apóstolo Paulo afirmou acerca de Cristo? Disse o 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No dice en parte, Não diz que é só uma parte. es perdón completo. O perdão é completo. Vayamos al versículo 20. No versículo 20. Diz assim: e por meio dele reconcilia-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. La paz con Dios solo se puede obtener por medio de Cristo Jesús. A paz com Deus só pode ser estabelecida, só se pode ter por meio de Cristo Jesus. Así que Pablo ha dejado bien claro que la salvación es únicamente por Jesucristo. Então Paulo aqui deixou bem claro que a salvação é só por meio de Cristo Jesus. Así que no está hablando de ninguna manera sobre el sufrimiento expiatorio de Cristo. Então ele não está falando de nenhuma maneira sobre o sofrimento expiatório de Cristo. Ni tampoco a lo que falta para la salvación. Também não fala sobre o que falta para a salvação. Por eso es muy importante la observación de las palabras en la Escritura. Por isso é muito importante observar as palavras na Escritura. Aflicciones en el griego es philipsis A palavra aflições no grego é philipis y aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. e aparece 45 vezes no Novo Testamento. Ninguna describe la aflicción de Cristo en la cruz del Calvario. E nenhuma delas descreve a aflição de Cristo no Calvário. Entonces, ¿qué significa? Então, o que significa? Bueno, el significado tiene que ver con un estado de adversidad O significado tem que ver com um estado de adversidade que puede ser física, mental
o incluso económica. que pode ser física, mental, social ou econômica. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Então, o que significa essa palavra? Bueno, tiene que ver con las pruebas, con las aflicciones que los discípulos de Cristo van a experimentar por seguir a Jesús. Essa palavra tem um significado, tem que ver com as aflições que os discípulos de Cristo padeceriam. Pido a un hermano leer Mateo 24:9 Algum irmão que pode ler Mateus 24:9 y otro Juan 16:33. e outro irmão que pode buscar em João 16:33. Allí aparece la palabra aflicciones, esa palabra filipsis. E ali nesses dois versículos aparece a palavra aflição que é Filipos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. La palabra en la traducción del portugués de la Biblia de mi hermano dice persecución, no, Isso 9. después de entregarán. Depois de entregar. Atormentar. Vos hão de entregar para Atormentar. serdes atormentados. Esa palabra atormentar es la traducción de la palabra aflicción Essa palavra atormentar é a tradução da palavra aflição. y no habla de Cristo, E não fala de Cristo, sino de los discípulos de Cristo. senão dos discípulos de Cristo. Es más preciso, tiene que ver con el sermón del monte de los olivos, Tem a ver com o sermão do Monte dos Olivos, con una observancia escatológica. com uma observação escatológica. Mas solamente precisamos agora entender que está objetivamente indicando a los discípulos de Cristo. Mas a gente só precisa saber nesse momento que Esta palabra. essa palavra está indicando que é acerca dos discípulos. Juan 16:33. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflicciones. No se traduce con otra palabra, sino aflicciones. Esa palabra filipsis. É usada a mesma palavra, né? Aflições. Y tampoco habla sobre las aflicciones de Cristo en la cruz, E também não fala sobre as aflições de Cristo na cruz, sino sobre lo que el discípulo de Cristo enfrentará en este mundo. senão o que os discípulos de Cristo enfrentarão neste mundo. Así que las aflicciones, como dice un escritor, se refiere al trato del creyente que puede esperar por ser un discípulo de Jesús en este mundo. Então, as aflições, tem um escritor que ele cita dessa forma. Ele fala que as aflições se referem ao trato dos crentes, o que os crentes podem esperar por ser discípulos de Jesus neste mundo. Jesús nunca mintió. Jesus nunca mentiu. En el mundo tendréis aflicción. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. El creyente debe ser consciente de que las aflicciones son parte de la vida cristiana. E os crentes, os cristãos devem ser conscientes que as aflições fazem parte da vida cristã. Pero en el texto, ¿qué significaba? Mas no texto, o que significava? Pablo era un apóstol. Paulo, ele era um apóstolo. Tú y yo no somos. Eu e você não somos. Pablo era el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Paulo era o apóstolo de Jesus Cristo aos gentios. Jesús había ascendido a los cielos. Jesus tinha ascendido aos céus. Y el enemigo de Cristo seguía en este mundo. E os inimigos de Cristo continuavam nesse mundo. Y las aflicciones E as aflições ahora estaban direccionadas a los seguidores de Cristo. agora estavam direcionadas aos seguidores de Cristo. Pablo era consciente de esto. E Paulo era consciente disso. Esto nos habla de la participación que apóstol Pablo tenía en el cuerpo o para el cuerpo de Cristo. Isso nos mostra a participação que Paulo tinha no corpo de Cristo.
¿Era una participación extraña? No. ¿Desconocida? Tampoco. Era uma participação estranha ou desconhecida? Não. Atos capítulo 9, versículo 15 y 16. Atos 9, versículo 15 e 16. Lembra de Ananías? Vocês lembram de Ananias? Tenía miedo. Ele tinha medo. Dios le ordena que vaya hacia Saulo de Tarso, Mas o Senhor ordenou a Ananias que para ele ir até Saulo de Tarso, y él objeta. e ele se recusa. Señor, él ha matado a muchos cristianos. Ele fala: Senhor, ele matou a muitos cristãos. Es un gran terror para el cristianismo. Ele é o grande terror dos cristãos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Ananías? Qual foi a resposta de Deus para Ananias? Ananías, Versículo Atos 15, Atos 9, 15. Diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Así que Saulo tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. Então Paulo tem um propósito no corpo de Cristo. La participación tiene que ver con un propósito en el cuerpo de Cristo. E a participação tem a ver com o propósito no corpo de Cristo. Padecer Padecer ou sofrer por el nombre de Cristo. pelo nome de Cristo. No era algo nuevo. Era lo que le tocaba al apóstol Pablo. Não era algo novo, mas era o que o apóstolo Paulo tinha que passar. Eso es lo que está expresando en el versículo 24. E é isso que ele está expressando no versículo 24. Las aflicciones que llevo en mi cuerpo, As aflições, os sofrimentos que eu levo no meu corpo. encarcelamiento, O aprisionamento, persecución, as persecuções, naufragios, os naufrágios, necesidades, as necessidades, todo eso tudo isso es por y a favor de la iglesia. é por e em favor da igreja, Para que el evangelio de Jesucristo se extienda. para que o evangelho de Jesus Cristo se estenda. Pablo sabía cuál era su parte en el cuerpo de Cristo. E Paulo sabia qual era a parte dele no corpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es su parte en este cuerpo? Você sabe qual é a sua parte nesse corpo? ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado a la salvación? Você sabe qual é o propósito que Deus te chamou para a salvação? ¿O usted no tiene interés por él? Ou você não está interessado, não tem interesse? La palabra de Dios habla de que seamos santos y de que le sirvamos y de que seamos llenos del Espíritu de Dios. A palavra de Deus fala que devemos ser santos, ser cheios Servir. e servir. Así que el propósito de Dios para la iglesia está en la Escritura. O propósito de Deus para a igreja está na Escritura. Mas si usted no lee la Escritura, no va a poder entender cuál es el propósito de Dios para su Mas se vida. você não ler a Escritura ou a Bíblia, você não vai poder entender o propósito de Deus na sua vida. Pablo fala dos términos en el versículo 25. Paulo, no versículo 25, usa dois términos. Él es, en primer lugar, ministro. Primeiro, ele é ministro. En segundo lugar, él es un administrador. Em segundo lugar, é que ele é um administrador. Él es un diácono Ele é um diácono. y él es un, en griego, oikonomos. E na palavra em grego é economia. Él es un sirviente. Ele é um servo. Un sirviente. Servo. Ah, un sirviente. Pero también es un mayordomo. Mas também é um mayordomo. Él sirve a su amo. Ele serve ao seu chefe, ao seu amo. Pero lo hace en favor de los que viven en la casa, Mas ele faz em favor dos que vivem na casa, de los creyentes. dos crentes. Eso es el entendimiento de Pablo por el cuerpo de Cristo. E esse é o entendimento de Paulo no corpo de Cristo. Él no busca estar en alto.
Ele não buscava estar no lugar mais alto, uma posição Él no mais busca alta. que todos se rindan a Él. Ele não busca que todos se rendam a Ele. Él busca que todos lleguen al conocimiento de la plenitud de Cristo. Ele busca que todos possam chegar ao conhecimento da plenitude de Cristo. Porque para eso fue llamado por Dios. Porque para isso ele foi chamado por Deus. Así que piensa en cuál es tu parte en este cuerpo local. Então pense no qual é a sua parte no corpo local. Y faça parte para que la iglesia de Jesucristo, representada aquí en 4 barras, Então faça parte para que a Igreja de Jesus Cristo, aqui em 4 Barras, representada aquí en 4 barras, representada aqui em 4 Barras, pueda ser luz en medio de un mundo en tinieblas. possa ser luz em meio de um mundo de trevas. En segundo lugar, Em segundo lugar, no solamente participación, sino la proyección de este cuerpo de Cristo. não somente a participação, mas a projeção do corpo de Cristo. Pablo, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? Paulo, o que significa o corpo de Cristo? ¿Es algo que se dio por accidente? Foi algo que apareceu por acidente? Y Pablo responde, no. E Paulo responde não. Versículo 26. Versículo 26, diz assim: um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. La palabra misterio viene del griego misterion A palavra mistério vem do grego mysterion y significa algo que había estado oculto, pero que ya fue revelado. e significa algo que havia estado oculto, mas que já foi revelado. Sin embargo, No entanto, en Colosas em Colossas había una corriente. tinha uma corrente. El paganismo interpretaba la palabra misterio de otra manera. O paganismo, eles interpretavam a palavra mistério de outra forma. Eran ritos simbólicos Eram rituais simbólicos que pretendían dar una explicación que pretendiam dar uma explicação del origen de la vida, da origem da vida, de la felicidad da felicidade y también de la ruina que le espera al hombre después de la muerte. e também da ruína que espera o homem depois da morte. Así que esta mistura Então essa mistura estaba pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo, estava pervertindo o Evangelho de Jesus Cristo. porque ellos decían, você tem que tener estas experiencias Porque eles diziam que você tinha que ter essas experiências para conocer el misterio. para conhecer o mistério. Y Pablo va a falar E Paulo vai falar, ou falou, que ese misterio que esse mistério ya no es un misterio, já não é um mistério. ya ha sido, la siguiente palabra, manifestado, revelado. Já tinha sido manifestado, revelado. Es decir, se ha hecho manifiesto todo lo que Dios tenía que revelar. Tinha sido manifestado tudo que Deus tinha revelado, falado. Estaba oculto en el Antiguo Testamento, Estava oculto no Antigo Testamento, mas en el Evangelio de Jesucristo, mas no Evangelho de Jesus Cristo, Dios ha revelado ese misterio, Deus revelou esse mistério, que es la iglesia, que é a igreja, el cuerpo de Cristo. o corpo de Cristo. Mas no solamente misterio se refería a la iglesia de Jesucristo, Mas não somente o mistério se referia à igreja, ao corpo de Jesus Cristo, también se refería a cómo eso sucedería. mas também se referia a como isso aconteceria. Y en el Evangelio es claramente revelado E no Evangelho é claramente revelado, a través de Jesucristo, através de Jesus Cristo, a través del Cordero Pascual, através do Cordeiro Pascual, a través de la obra en la cruz del Calvario, através da obra na cruz do Calvário, a través de el Hijo de Dios hecho hombre, através do Filho de Deus feito homem, aquel que vocês mataron. aquele que vocês mataram. Él ha sido levantado por Dios Ele foi levantado por Deus
y está sentado a la diestra de Dios Padre. e está sentado à destra de Deus Pai. Ese Jesús Esse Jesus es el que puede traer al hombre a ser parte de este cuerpo. é quem pode trazer o homem para ser parte desse corpo. Así que el misterio, que ya no es un misterio, Então, um mistério que já não é um mistério, porque ha sido revelado por medio de la predicación del que Evangelio, foi sido revelado por meio da pregação do Evangelho, no debía ser una búsqueda de los colosenses en otras partes, não tinha que ser a busca dos colossenses em outras partes, eles precisavam buscar. porque Pablo le dice todo lo que concierne al Evangelio, Epafras lo ha enseñado. Porque Paulo disse que tudo que tem a ver com o Evangelho, vocês já aprenderam de Epáfras. Versículo 7 del capítulo 1. Versículo 7 do capítulo 1. Disse: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Hermanos, gracias a Dios por hombres que enseñaron fielmente el Evangelio de Jesucristo. Damos graças a Deus por homens que ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo fielmente. Que enseñaron que Jesucristo es suficiente para la salvación del hombre. Que ensinaram que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Que enseñaron que a través de Jesucristo uno también se santifica. E que ensinaram que através de Jesus Cristo a gente também pode se santificar. Y que Cristo es suficiente para todo lo que el hombre necesita. Que Cristo é suficiente para tudo que o homem precisa. La palabra de Dios es suficiente para cada aspecto de la necesidad humana. A palavra de Deus é suficiente para cada necessidade o aspecto da vida humana. No necesitamos ir al mundo y decir, a ver, ¿qué me puedes enseñar? A gente não precisa ir para o mundo e ver, procurar o que eles podem ensinar para a gente. Dios ha levantado hombres Deus levantou homens que han enseñado claramente la Escritura. que ensinaram claramente a Escritura. No prestemos oídos Não prestamos atenção a cualquier enseñanza que sea contraria a esta. a qualquer ensino que seja contrário a esse. Eso es lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, a los E é colosenses. isso que Paulo estava dizendo aos Colossenses. No hay más conocimiento del misterio que este, Não tem outro conhecimento do mistério senão esse, Jesucristo. Jesus Cristo. Así que Pablo está diciendo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la proyección desde la eternidad. Então Paulo está dizendo que a igreja, o corpo de Cristo, é a projeção desde a eternidade, No es un accidente. que não é um acidente. Dios, hay una expresión que dice, antes que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Tem uma expressão que disse, antes que Deus diga que seja luz, ou que haja luz, seja a cruz. Porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Pero Pablo quiere explicar que este misterio se ha manifestado en la iglesia de Jesucristo. El resultado es la iglesia. Quer explicar que o resultado, esse mistério, é a igreja, né? O corpo de Cristo. Efesios 3, 5 al 6. Efésios 3, 5 e 6. Disse assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Hermanos, la revelación plena de la palabra de Dios está en la Biblia. A revelação total da palavra de Deus está na Bíblia. No precisamos oír a personas que dicen tuve una revelación. A gente não precisa escutar a outras pessoas que digam que teve uma revelação, Porque Dios ha hablado todo lo que quiso por medio de su palabra. porque Deus já falou tudo o que Ele quis dizer por meio da palavra.
Y en ella encontramos la verdad del Evangelio, Nela encontramos a verdade do Evangelho, la verdad del cuerpo de Cristo, a verdade do corpo de Cristo, la iglesia. a igreja. Así que Pablo está diciendo en Efesios, a los Efesios, Então Paulo está dizendo aos Efésios que los gentiles que os gentios y los judíos e os judeus, en una unión em uma união, forman el cuerpo de Cristo. formam o corpo de Cristo. Y eso es el misterio que hoy nos vivimos, E esse é o mistério que hoje nós vivemos, que hoy nos estamos que hoje nós estamos, y experimentamos cuando nos reunimos en la casa de Dios. e que experimentamos quando nos reunimos na casa de Deus. ¿Has visto por qué es importante congregar? Você viu por que é importante congregar? Porque juntos Porque juntos estamos manifestando, evidenciando porque juntos estamos manifestando e evidenciando que somos un cuerpo, que somos um corpo, que estamos unidos estamos unidos, gracias al sacrificio de Cristo. graças ao sacrifício de Cristo. Así que Dios no solo proyectó la iglesia, Então Deus não somente projetou a igreja, proyectó la forma en cómo la iglesia sería suya, e Ele projetou também a forma em como a igreja seria por medio del sacrificio de Cristo. por meio do sacrifício de Cristo. Versículo 27 dice: O versículo 27 de Colossenses diz: A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo en voces, la esperanza de gloria. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado en este segundo. Cristo em vocês é a esperança da glória, é um resumo de tudo que a gente falou. Esa es la riqueza de la iglesia. Essa é a riqueza da igreja. Esa es la riqueza y la plenitud del conocimiento. Essa é a riqueza e a plenitude do conhecimento. No precisamos conocer fuera de eso nada, A gente não precisa conhecer nada fora disso, porque todo es Cristo. porque tudo é Cristo. Un predicador resumió a través de una ecuación el libro de Colosenses. Pregador, ele resumiu Colossenses através de uma equação. Cristo Cristo más mais nada nada igual igual todo. tudo. Cristo es todo lo que precisamos tener, lo que tenemos y lo único que será para la eternidad. Cristo é tudo que a gente precisa ter, que a gente tem e que a gente Tendrá toda la eternidad. teremos para a eternidade. Hermano, ¿você está seguro de esto? Irmão, você está seguro disso? ¿Está en Cristo? Você está em Cristo? ¿Cristo está en você? Cristo está em você? Porque si Cristo no está en você, Porque se Cristo não está em ti, você es pobre. Você es pobre. você é pobre. Si Cristo está en você, você es rico. Se Cristo está em você, você é rico. Porque la riqueza es Cristo. Porque a riqueza é Cristo. Vayamos a terminar, porque si no me van a apedrear. Vamos terminar com o terceiro ponto. Y el tercer, ahí está. La perfección del cuerpo de Cristo. A perfeição do corpo de Cristo. Ya hablamos de la participación en el cuerpo. Já falamos da participação do corpo. Ya hemos visto que ese cuerpo de Cristo es la proyección de Dios desde la eternidad. Já vimos que a projeção de Cristo é o corpo, desde a eternidade, Y sobre el sacrificio de Cristo. sobre o sacrifício de Cristo. Mas nós agora que somos corpo, Mas agora que a gente é um corpo, ¿qué depara Dios para nosotros? que ¿Qué proyecta Dios? Deus projeta para nós e com nós? Que seamos perfectos. Que sejamos perfeitos. Pero, ¿qué significa esta palabra? Mas o que significa essa palavra? Primero leamos versículo 28 y 29 para cerrar este tema. Primeiro vamos ler versículo 28 e 29 para fechar esse tempo. Diz: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim.
La palabra perfectos es la palabra griega teleio, que significa maduros. A palavra perfeito em grego significa teleios, que é maduros, fala sobre a maturidade. El interés del apóstol Pablo por los colosenses O interesse do apóstolo Paulo pelos colossenses es que no se quedaran como niños espirituales, é que eles não ficassem como crianças espiritualmente, sino que llegaran a ser espiritualmente maduros. não que chegassem a ser espiritualmente maduros, com uma maturidade espiritual. Ese es el deseo de Pablo, Esse é o desejo de Paulo, pero ese es el deseo de Cristo para você el día de hoy. mas é o desejo de Cristo para você, Que no seamos perfectos. que nós sejamos perfeitos. Y no está hablando de impecabilidad, E não está falando que não sejamos pecadores, porque saliendo de aquí, quizás aquí você sea un santo, pero saliendo somos muy pecadores. porque quem sabe aqui você pode ser um santo, mas saindo daqui a gente é bem pecador. Ahora, hoy va a ser menos pecador que mañana, Mas hoje você vai ser menos pecador que amanhã. y mañana menos que hoy, E eso espero. amanhã menos que hoje, eu espero. Mas el enfoque de Pablo con esta expresión Mas o foco de Paulo nessa expressão es que la iglesia de Cristo camine hacia la madurez espiritual. é que a igreja de Cristo caminha até a maturidade espiritual. El pastor faló un ejemplo al principio, O pastor falou um exemplo no começo. creo haber entendido bien, Acho que eu entendi bem. que era como la discusión Que era como a discussão entre hermanos en la fe entre irmãos na fé bloqueó el corazón de una persona inconversa. bloqueou, fechou o coração de uma pessoa em conversa. Eso es inmadurez. E isso é ser imaturo. Y Dios quiere que nosotros seamos maduros espiritualmente. E Deus quer que a gente seja maduro, tenhamos uma maturidade espiritual. ¿Vamos a tener diferencias? Vamos ter diferenças, Claro que sí. sim, Mas en Cristo todo eso se debe resolver como Dios manda. mas em Cristo tudo isso deve ser resolvido como Deus manda. Y llegar a amarse los unos a los otros. Chegar a amar-nos uns aos outros. Así que Pablo quiere que la iglesia de Cristo en Colosas sea perfecta. Então Paulo quer que a igreja de Cristo seja perfeita. Y prestando atención a estas corrientes no lograría hacerla. E ele, prestando atenção nessas correntes, eles não poderiam ser. Entonces Pablo dice que esto es posible, la perfección, Então Paulo disse que isso é possível, a perfeição, por medio de la predicación de la palabra. por meio da pregação da palavra. Y Pablo dice que su predicación E Paulo disse que a sua pregação tiene dos contenidos tinha dois conteúdos, o tiene dos aspectos importantes tinha dois aspectos importantes. que você tem que prestar atención cuando alguien predica. Você tem que prestar atenção quando alguém está pregando. La primera, versículo 26, Primeiro 28, no versículo 28, amonestando. amonestando, advertindo. Y esa palabra se utiliza para instruir, Essa palavra é utilizada para instruir, exhortar exortar o corregir una acción incorrecta. ou corrigir uma ação incorreta. Cuando você escucha una predicación, Quando você escuta uma pregação, cuando você escucha la palabra de Dios, quando você escuta a palavra de Deus, siente que está siendo corregido. você sente que está sendo corrigido? ¿Qué hice? O que eu fiz? Dios quiere que sea maduro. Deus quer que você seja maduro. Ontem me peleé con un hermano Ontem eu briguei com o irmão. y corrige, Corrige, me amonesta, ele me adverte, né? me exhorta. Me exorta. Pero la segunda palabra E a segunda palavra, dice enseñanza, ensinando. ¿no? Enseñanza. Y esta palabra tiene que ver con la palabra didáctico, ¿no? O pedagogía, didáctico. Essa palavra tem a ver com didática. Cuando nos usamos diferentes métodos para enseñar. Quando usamos diferentes métodos para ensinar. ¿Cuál es el objetivo? Qual é o objetivo? Que algo quede en vocês. Que
que algo fique em vocês, en los alumnos. nos alunos. Bueno, Pablo dice, uno de los contenidos de mi predicación Então Paulo disse, dos conteúdos da minha pregação es la amonestación. é a amonestação, a advertir, né? La exhortación, A exortação, pero también mas também la enseñanza, o ensino. brindar la instrucción como a un niño que precisa para conocer la verdad. É dar a instrução como uma criança precisa para conhecer a verdade. Lo que Pablo está diciendo O que Paulo está dizendo es que únicamente en la escritura que unicamente na Escritura você tem la sabiduría de Dios. você tem a sabedoria de Deus. Y você va a ser sabio cuando presta atención al mensaje de Dios. E você vai ser sábio quando você presta atenção na mensagem de Deus. Así que cada domingo Então, cada domingo, haga esta evaluación. faça essa avaliação. El pastor me exhortó, O pastor me exortou, el pastor me instruyó, o pastor me instruiu. y salga con ese ánimo porque está en la iglesia correcta. Você saia animado porque você está na igreja correta. No, la iglesia no está para sobarnos. ¿Cómo se A dice? igreja não está para passar a mão nas suas costas. Hay muchos que van a la iglesia para eso. E tem muitas pessoas que vão para a igreja para isso. Pero así você no va a ser perfecto. Mas assim você não vai ser perfeito. Va a seguir cometiendo los mismos errores. Você vai seguir cometendo os mesmos erros. Y Dios quiere para você, E Deus quer para você, para esta iglesia, para essa igreja, que seamos perfectos, que sejamos perfeitos, maduros espiritualmente. maduros espiritualmente. Así que la corrección es parte del crecimiento espiritual. E a correção é parte do crescimento espiritual. Vocês son padres. Vocês são pais. Cuando su filho está metiendo los dedos en el interruptor, Quando o seu filho está colocando o dedo na tomada, você le dice, bien hijo, bien filho, você fala, bem filho, continúa. continua. No. Não. ¿Qué le dice? ¿Qué fala? O que você fala pro seu filho? No tomas. Tá, mas eu não, Thomas. Nombre que vino. Mas cuando no hace caso, no fez Mas caso, quando o seu filho não te dá ouvidos, você le dá e você odia su filho? E você odeia o seu filho por isso? Não. Não. Você le ama. Você o ama. A veces el pastor tiene que venir con Às vezes o pastor tem que vir com uma vara. no piense que es porque lo odia, E não pense porque ele te odeia. es porque te ama. É porque ele te ama. Eso lo estoy experimentando en la vida como pastor de una congregación. Isso é o que eu estou experimentando na vida como pastor de uma congregação. Yo amo, tengo que corregir Eu amo e eu tenho que corrigir con la palabra de Dios. com a palavra de Deus. Así que hermanos, Então, irmãos, a perfección del cuerpo de Cristo a perfeição do corpo de Cristo es ser maduros espiritualmente. é ser maduros espiritualmente, ter maturidade espiritual. Y eso viene por medio de la predicación, E isso vem por meio da pregação, que contiene amonestación y enseñanza. que tem exortação, advertindo e ensinando. Así que para cerrar, Pablo se goza en las aflicciones, E para fechar, Paulo ele se regozija nas aflições, porque es su participación en el cuerpo de Cristo. porque é a participação dele no corpo de Cristo. Pablo se goza en el Evangelio Paulo se regozija no Evangelho, porque contiene toda la revelación de la proyección del cuerpo de Cristo. porque contém toda a revelação da projeção do corpo de Cristo. Pablo se goza en la predicación de la Escritura Paulo se regozija na pregação da Escritura, porque produce perfección para el cuerpo de Cristo. porque produz a perfeição do corpo de Cristo. Así que si tú eres parte de ese cuerpo, Então, se você é parte desse corpo, piensa ahora cuál es tu participación. pensa agora qual é a sua participação. Piense ahora si está caminando a la perfección.
Pense se você está caminhando para a perfeição. Porque onde você está agora Porque onde você está agora es la proyección de Dios, é a projeção de Deus, es el plan de Dios. é o plano de Deus. Y nos precisamos crecer aquí E nós precisamos crescer aqui y caminar juntos hacia la eternidad. e caminhar juntos até a eternidade. Vamos a orar. Vamos orar? Y voy a orar en español. Mas espero que la palabra de Dios pueda quedar en su corazón y que el Espíritu de Dios que mora en vos pueda producir entendimiento y obediencia y vos pueda ser sensible a la Escritura para ser obediente a ella. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien siendo Dios vino a este mundo, tomó forma humana y en la condición de hombre padeció, sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí en esa cruz cargó el precio de nuestros pecados. Toda nuestra paga fue sobre él. Y en Jesucristo hoy tenemos salvación y vida eterna. Ese Jesús resucitó y hoy está en los cielos, pero su iglesia está aquí en la tierra y tiene que vivir mirando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, mirando que un día nos estaremos con Cristo para la eternidad. Un día volverás, un día vendrás a buscar a tu iglesia y nos seremos llevados, trasladados para estar con Cristo para siempre. Esa es la esperanza que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero Señor, mientras estamos aquí en la tierra, Pablo dejó bien claro que tenemos que caminar hacia la madurez espiritual. Padre, ayúdanos a ser maduros espiritualmente. Que tu palabra pueda estar a nuestro lado, que no nos descuidemos de ella y que podamos crecer en esa madurez. Te doy gracias por esta iglesia, gracias por la familia pastoral, pastor, su esposa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta congregación, porque son parte también de la obra misionera, no solamente en Perú, sino en diferentes partes del mundo. Yo te doy gracias porque ese corazón tuyo está en esta iglesia. Y te pido, Señor, que tú puedas producir el crecimiento necesario para que esta iglesia sea perfecta delante de tus ojos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Miguel, da irmã Juliane, a quem o Senhor ama tanto, a quem essa igreja ama tanto também. Obrigado pelo privilégio de recebê-los aqui, na certeza de que continuam fiéis, obedientes ao Senhor, com visão missionária, com amor em seus corações. Continue a usá-los grandemente, Senhor. Abençoe-os de volta a Lima, no Peru, com as vistas voltadas também para o México. E como o Senhor Jesus falou, o campo é o mundo. Devemos levantar os nossos olhos, porque os campos estão brancos para sempre. Usa todos nós, Senhor, para te servirmos com alegria e com devoção. Te louvamos por este culto que pudemos prestar ao Senhor, por todos os irmãos e amigos que nos alegraram com a presença, preciosa presença de todos. Abençoe a todos, voltando para os seus lares, concedendo a todos um bom restante de domingo, trazendo-nos de volta à noite, para ouvirmos a Tua palavra, através do pastor Alex, o testemunho deles também. Te louvamos porque o Senhor tem trabalhado e feito grandes coisas em toda a terra. E agora pedimos e agradecemos e te louvamos por todas as bênçãos, pedindo que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo aqui, no Amazonas, no Peru, na Bolívia, em todas as partes da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lude e com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre, porque essa é a vontade do Senhor, servi-lo unidos, o corpo do Senhor Jesus Cristo, como vimos também na mensagem. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre.